Pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial ao meu lado, o Dr. Paulo Porto Martins, um amigo meu de muitos anos, e a gente vai fazer um bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque vai unir a psicologia com o coaching e como isso pode ajudar você a melhorar sua vida, sua carreira e seu trabalho. Então eu queria começar aqui pedindo que o Paulo se apresentasse rapidamente para que vocês possam conhecer também um pouco, e aí a gente vai falar sobre questões relacionadas à saúde mental, à satisfação no trabalho e a tantos outros tópicos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, Paulo, seja muito bem-vindo, fica à vontade para se apresentar e a gente começa o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Paulo César Porto Martins, professor universitário, psicólogo, formado em psicologia, doutor pela Universidade Autônoma de Madrid, também tenho uma formação na área de empreendedorismo, na área da educação, pesquisador. Eu acho que esse é o principal. Tá certo, né? O cara é fera. A gente também não tá aqui para fazer autobiografia, né? E vai ser um bate-papo bem informal, viu? Não vai ser aqueles podcasts longos, mas a ideia é fazer realmente um bate-papo bem descontraído, informal, como se a gente estivesse numa sala batendo papo. A gente se conhece, né, Paulo? Acho que desde a época do Dom Bosco, né? Desde a época do colégio. Isso daí era que série será? Quinta, sexta série na época? Ele é um ano mais... Você é de 82, né? 81. 81, eu sou 83 e eu lembro que ele estava um pouco na minha frente, mas eu lembro claramente de você lá no Dom Bosco. E depois o Paulo, uma curiosidade, ele foi fazer doutorado na Espanha. Meu irmão também, eu tenho um irmão doutor em psicologia, Pedro Machado. Eles ficaram muito próximos ali nessa jornada com o doutorado em burnout, né? Isso. E a gente tem essa ligação, né? Exatamente, desde a infância. Que bacana. E daí o Paulo ficou por bastante tempo também falando sobre empreendedorismo na PUC, e também eu tive a oportunidade de fazer palestra lá, enfim. E agora, Paulo, hoje você você sempre tem a tua veia ali empreendedora, business, negócio. O que eu sempre gostei em você é você unir toda a parte da psicologia com o mercado de trabalho, com essa realidade prática do dia a dia das pessoas. Como é que está hoje a sua carreira? E você está focado mais agora também na parte clínica, está dando aula, está no empreendedorismo? Como é que está? Exatamente assim. Exatamente assim. Eu sempre, né, desde a universidade, eu comecei a estudar ali muito a parte da saúde mental, atrelada ao mundo do trabalho. E hoje eu continuo, porque a minha especialidade hoje é a parte da psicologia clínica, mas muito mais focada em adulto. E quando a gente pensa em adulto, invariavelmente está ligado o sofrimento ao mundo do trabalho. Né? A gente não consegue hoje separar a pessoa do mundo do trabalho, é muito difícil. Né? E então, quando eu comecei a estudar a parte do estresse, o burnout, mesmo a depressão, sempre surgia a questão do mundo do trabalho. Aí eu fui estudar o mundo do trabalho. E aí eu fui entender o que é o mundo do trabalho, fui entender liderança, fui entender toda essa parte, fui entender o empreendedorismo, né? Também comecei também a empreender, e aí as coisas começaram a se unir. Eu fui entender que, puxa, como o empreendedorismo tem a ver com pessoas, tem a ver com psicologia, tem a ver com comportamento tem a ver com marketing, tem a ver com padrão tudo de comportamento. Está tudo ligado. Então, quer dizer, muitas vezes se tem essa separação que não agrega. Né? Eu vejo assim que às vezes as pessoas falam, puxa, eu sou psicólogo, então eu não vou entender de business. E na verdade é o contrário. Eu acredito que para ser um bom psicólogo clínico, se você atende adultos principalmente, você precisa entender do mundo do trabalho. A realidade que o cara vive, né? Exatamente. E até também na psicologia, eu acho que não ensina o empreendedorismo, como é que você monta seu consultório, como é que você consegue paciente, como é que você faz seu nome, seu marketing pessoal, né? Eu diria assim, a maioria das universidades não ensinam. Nós temos algumas universidades que ensinam, né? Por exemplo, na PUC a gente tem uma vertente empreendedora muito forte. Legal. Isso eu acho um grande diferencial da PUC. Até eu fui a convite também, indicação assim da PUC, professor numa pós-graduação recente, e eu vejo essa preocupação da PUC em realmente tirar esse abismo muito do mundo teórico, acadêmico, para o mercado de trabalho, né? Tentar fazer essa ponte, porque muitas vezes o aluno vai lá, faz 5 anos de psicologia, e está muito distante do que ele vai encontrar uma vez que ele se formar, e as dificuldades, né, de você começar a sua carreira e fazer seu nome como psicólogo. E aqui, pessoal, até um parênteses rápido, a ideia, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e dentro do desenvolvimento pessoal atuo também como coach.
E o coaching tem todo esse preconceito, tal, que se fala e com razão, tá? Eu sou coach, mas eu entendo muito o preconceito que se criou em torno dessa palavra por conta de uma banalização do termo coaching, onde de repente, da noite pro dia, todo mundo virou coach, todo mundo quer ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas, muitas vezes pessoas que não têm perfil, preparo, histórico, formação, enquanto que um psicólogo rala ali, ó, no mínimo 5 anos só para tirar a graduação, o básico, né? E o coach, uma vez, assim, tem cursos de um final de semana que você faz e você teoricamente se torna um coach. E daí tem essa briga, né? E daí uma coisa aqui, mas a gente tá aqui para, acho que, desmistificar um pouco isso, né? As duas coisas têm o seu valor e podem agregar. E esse combo aqui, o Paulo ele tem uma formação acadêmica muito mais forte que a minha. Eu tenho pós-graduação, tenho MBA em marketing e tal, mas ele tem uma estrada acadêmica muito ampla. E eu também tenho a minha história, enfim, de mercado, de trabalho, de vivência. E eu acho que essa soma aqui vai ser muito boa. Paulo, você falou sobre burnout, né? É uma coisa que agora as pessoas estão passando a conhecer. Eu acho que muita gente nunca tinha ouvido falar no termo, mas agora, como está sendo tão falado, cada vez mais está se tornando conhecido. Mas para quem ainda não faz ideia, nunca escutou o que é burnout, o que é isso? Burnout, a tradução literal é queimar para fora, né? E aí a brincadeira é que antes de você queimar para fora, você se queima por dentro, né? Então, a definição clássica é a cronificação do estresse no trabalho. Então vamos lá. Então primeiro eu tenho um estresse no trabalho, então tem ali um excesso de estresse, um excesso de estímulos estressores, e a pessoa ela vai se queimando por dentro, ela vai, né, como se fosse um vulcão, né? Então tem todo aquele processo, chega um estímulo estressor, a pessoa se segura, vai se intoxicando. Vai se intoxicando, ela vai se contendo, ela se segura e chega uma hora que ela se queima. Né? E o se queima, essa explosão não necessariamente é aquele ataque de raiva. Às vezes a pessoa fica apática, ela não sai mais de casa. Mas tem uma curiosidade. O burnout, ele acontece em especial com aquelas pessoas que amam o trabalho. Olha que interessante. Não sabia. Workaholics, assim, pessoas que estão muito envolvidas no trabalho? Calma. Workaholic, vamos pôr o workaholic de lado. Tá. A pessoa que ama o trabalho. Então, digamos assim, o Paulo trabalha numa clínica, é um fisioterapeuta, ama a sua profissão, ama a clínica, e de repente começa a ter excesso de trabalho, começa a colocar coisas também administrativas, e o Paulo ama o paciente, ajudar os pacientes, mas tem que ficar fazendo um relatório, coisas do tipo, e o chefe manda, pede para ficar em reuniões, etc. Ele, puxa, mas eu adoro essa clínica, eu vou fazer isso, e vou fazer mais, e isso vai consumindo, mas ele ama o trabalho, ele não quer largar o trabalho. Olha, ele não quer largar o trabalho, por isso ele continua. Então não necessariamente eu estou odiando o meu trabalho e vou ter burnout. E se ele odeia, ele fala assim, isso não está me fazendo bem, ele larga o emprego. Lembra, ele está queimando por dentro. Se a pessoa não gosta, se ela não tem um vínculo emocional, muitas vezes ela sai do trabalho. Porque o burnout, não existe pouco burnout. O burnout, ele é a cronificação do estresse do trabalho. Então o burnout, ele já é grave. O burnout, ele já é crônico. Né? Eu ouvi uma definição uma vez que burnout seria a síndrome de esgotamento no trabalho. Isso. Seria por aí? Isso. Tá. Ele já é um esgotamento. Que ela se esgotou. O burnout, ele já é o queimar-se. É o burnout. E a pessoa consegue se manter funcional trabalhando? Ou quando ela chega no nível burnout, ela não consegue mais trabalhar? O burnout até legalmente ele já dá o afastamento. Então quando a pessoa está em burnout, ela já se queimou. Ela já não consegue mais ser funcional no trabalho. Por definição, não. Tá. Lógica, cura? A cura qual seria daí? A cura seria o primeiro afastamento para a pessoa se tratar, faz a terapia, etc. Mas eu já atendi vários pacientes com burnout. Na maioria das vezes é muito interessante a pessoa mudar de área. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes, por exemplo, bancários. A área bancária é uma área extremamente delicada. E muitas vezes a pessoa vai trabalhar. Eu tive um paciente que foi muito bacana, montou uma floricultura. Ele mudou de área, a pessoa gostava de flores, feliz da vida, reconstruiu a sua vida. Foi todo um processo até resgatar vários aspectos né, da sua psique, etc. A pessoa foi trabalhar com flor, outra pessoa foi trabalhar com dança. Geralmente a pessoa aí vai trabalhar com uma coisa que gosta. Geralmente vai ter um poder aquisitivo menor, mas vai ser muito mais feliz. Entendi. Então a gente desconstrói que a pessoa tem que ter um salário às vezes alto,
né? E a pessoa vai fazer o que gosta e ser feliz. E só para conceituar aqui, o Paulo talvez seja, assim como o meu irmão, Pedro Machado, também uma das pessoas mais preparadas para falar sobre burnout, porque a tese de doutorado de ambos foi sobre burnout, né? Então, é uma pessoa que estudou isso a fundo lá na Universidade Autônoma de Madrid, né? Então, uma formação internacional, doutorado internacional. Então, eu não estou falando com qualquer pessoa aqui que está dando uma opinião sobre burnout. Ele realmente conhece muito do assunto. Mas calma, deixa eu terminar uma coisa. O workaholic, que a gente falou, que pediu para deixar de lado, o workaholic é um vício. Ah, entendi. E por definição, qual que é, entre aspas, falando de maneira leiga, então de repente, né, algum outro pessoa que tem conhecimento técnico, me desculpe, eu vou falar aqui de maneira leiga, qual que é a intenção do vício? É destruir. Então se eu sou viciado, por exemplo, em álcool, sou viciado em tabaco, qual que é a intenção do vício? É te destruir, me consuma ao extremo. Então qual que é o viciado em trabalho? Ele é viciado porque ele tem alguma carência. Por exemplo, o trabalho me dá um prazer, mas ele quer me esgotar. O workaholic, ele é dependente do trabalho. Então ele não é apaixonado. A pessoa que gosta do trabalho, né, ela pode ter ali um processo de flow, um processo de engagement, ela pode ter. Ela não está dependente, ela não está escrava do trabalho. Então o workaholic, ele pode ter burnout? Sim. Mas não quer dizer que o workaholic ele vai ter o burnout. São coisas separadas que podem acontecer ao mesmo tempo. Mas o workaholic já é também uma pessoa, entre aspas, doente. Ela também precisa ser tratada. Sim, porque não, é um vício, né? Então, é um vício. Todo vício precisa ser tratado. Né? Ele já tem uma dependência. A pessoa não consegue curtir uma família, feriado, assim, férias. A pessoa está sempre na dependência de ter que estar trabalhando. Sim, está em abstinência. E você sabe que vício, eu uso uma analogia muito grande, que é uma prisão. Qualquer pessoa viciada ela não é livre, porque ela depende daquele vício, ela não consegue viver livremente. Uma pessoa que precisa de fumar, consegue passar um tempo ali, sei lá, na Ilha do Mel, ali, não tem, a pessoa fica sempre, ela constrói a vida em torno, tem tabacaria perto, tem cigarro, não sei o que, e o trabalho é a mesma coisa, não consigo de repente, me ver livre disso, eu sou dependente disso daí. Sobre o burnout, a questão de sintomas físicos, assim, uma pessoa que está à beira de um ataque ou acabou de ser diagnosticada com burnout, como é que é essa pessoa? O burnout ele vai ter ali algumas dimensões. O burnout, classicamente, ele vai afetar pessoas que trabalham com pessoas, principalmente pessoas que trabalham diretamente com pessoas. Então, por exemplo, o médico, o enfermeiro. Paulo, mas que já vê-se na literatura professores, trabalham diretamente com pessoas. Eu posso ter ali um publicitário que tem outras pessoas, posso também. Então hoje você está generalizando isso. Classicamente, né, o autor que mais escreveu no início chama Freudenberger, ele colocava que não, era uma síndrome ali que acometia principalmente médicos, enfermeiros, hoje isso já se generalizou. Então uma dimensão que ocorre, vamos lembrar que é um profissional que amava a sua profissão, então ele amava atender bem o outro. Faz sentido? Sim. Então, primeira dimensão que a gente pode perceber, a gente chama de desumanização. Eu começo a ver o outro de maneira apática, ver o outro como um objeto. Por exemplo, se é um profissional da área da saúde, ele vai começar a ver como um objeto. Você vai ver, por exemplo, o médico vai chamar o paciente, em vez do nome, vai chamar pelo, o paciente número tal, a perna amputada, etc. Eu não vejo mais como pessoa. E às vezes não é nem o caráter da pessoa que não tem empatia, é sintoma do burnout que ela está sofrendo. Burnout. Exatamente. Mas um programador autônomo, ele pode ter burnout? Não trabalho muito com pessoas, sou autônomo, sou livre, mas eu tenho meus clientes aqui, eu fico trabalhando como... É possível também nesse contexto a pessoa ter burnout? Veja bem, hoje em dia, aí eu volto um pouco, que eu também dou aula e faço consultoria na área de gestão de pessoas. Eu não acredito mais que você não trabalha com pessoas, mesmo na área de TI. Você vai atender cliente, você provavelmente vai trabalhar com o pessoal, sei lá, de front-end, mesmo se for back-end, ou seja, você vai trabalhar com os designers. Então, se você não consegue mais interagir com pessoas, se você não aguenta mais interagir com pessoas, e antes você aguentava, se você não consegue ver o outro como pessoa, você está despersonalizando. Sim. Você vai começar a tratar o outro com cinismo, né? O termo mais atual do burnout está usando o termo de cinismo. Você está sendo cínico com os outros? Isso é uma característica do burnout. O burnout, ele acontece mais em profissões mais humanizadas. Você tem mais contato com pessoas. Exatamente. O programador vai ter, mas 80% ele está programando. E veja bem, o programador, uma profissão que tem menos contato com pessoas, ele pode ter outras
outros acometimentos que são tão graves quanto. Né? Ele pode ter a depressão por causa do trabalho, ele pode ter só o estresse por causa do trabalho, ele pode ter uma crise de ansiedade por causa do trabalho. Entendi. Então, né, o burnout ele não é o mais grave ou mais importante que os outros acometimentos. Ele tem as suas particularidades. E você mencionou que às vezes a gente pensa assim, olha, essa pessoa com burnout é a pessoa que surtou. Ela foi segurando, aí um dia de fúria foi lá e arrebentou tudo no escritório. Mas não, né? Necessariamente. Não necessariamente. Você falou, pode ser com a apatia, a depressão, mas também pode ser com um acesso de raiva. Pode ser assim, eu não aguento mais ir pro trabalho. Abandono o trabalho, amanhã eu não vou mais, não aguento. Ou ela começa a ir pro trabalho, chega lá, não consegue produzir, não consegue falar, ele ainda se segura, mas não consegue, tem crise de choro. Eu já tive paciente que chega a se urinar de descontrole, tem crise de ficar se tremendo. Né? Você pode ter uma crise de agressividade, pode, mas a gente não pode falar que todos vão ter ali uma crise de sair quebrando tudo, não. Pode ter aquela crise assim, olha, eu não consigo mais chegar perto do trabalho. Eu já tive... do borderline, assim, que é o cara que de repente ele pode chegar num momento assim, ter impulsos, ser explosivo. Isso, borderline é outra situação, é outro acometimento, é outro caso, né? Entendi. E você sabe que, bom, só para fechar o assunto do burnout, que tem outros assuntos também que eu queria comentar com o Paulo, conversar, a pessoa que está nos assistindo aqui, como é que ela faz para detectar que Paulo, eu tô no caminho do burnout, se eu não me cuidar, eu preciso mudar de rumo agora. Como é que eu detecto assim para evitar chegar no extremo para depois me tratar? Repare como que se você está ficando mais frio, mais cínico, repare como que está o teu sentimento em relação ao trabalho. Repare se você, né, vamos pegar as 3 dimensões do burnout: a despersonalização ou cinismo, a questão do sentimento, da satisfação em relação ao trabalho. Então eu sou extremamente apaixonado pelo meu trabalho, de repente eu tenho uma baixa realização no trabalho, ou seja, puxa, esse trabalho era a minha paixão e de repente não é mais a minha paixão, né? Então, são esses sentimentos, sabe? Né? O vigor, né? O polo oposto do burnout é o engajamento. Então, se antes eu tinha muito vigor, agora eu não tenho mais o vigor. Se antes eu era extremamente absorvido pelo trabalho, não sentia o tempo passar e agora de repente eu não tenho mais esse sentimento de absorção. E, por exemplo, eu tenho vontade de esgoelar meu chefe, que eu acho que muitas pessoas têm essa relação conflituosa com o chefe. Qual que é o papel do líder nessa história da relação? Muitas vezes o líder pode ser o causador do burnout ou não? É uma coisa que a própria pessoa procura mesmo, ou... um mau líder pode agravar uma situação e transformar um burnout assim? Eu adorei o que você falou. Primeiro, eu acredito que não existe mau líder. Bom, se é líder é porque ele é bom, senão é chefe. Exato. A chefia, né? Eu acho que tem um papel chave. Né? A pessoa que está assim, eu gosto muito de um autor que se chama Rancharan. Né, que ele tem a teoria do pipeline. Você tem uma escada, quem está acima é responsável por quem está embaixo. Se tem alguém que está sofrendo embaixo, a culpa é de quem está em cima. Então, se você é responsável por uma equipe, como que está a equipe? Ela está sofrendo, ela está com excesso de carga? Se ela está com excesso de carga, vai chegar uma hora que ela vai performar mal. Né? Tem vários autores, né? Quem tem equipe, saiba, se você coloca a pressão, teu colaborador ele vai vai performar mais. Todo mundo sabe disso. Mas chega uma hora que esse excesso de pressão, essa curva vai normalizar e depois ela vai cair. E esse cara vai pressionando, isso vai cair até chegar uma hora que essa pessoa vai adoecer. E hoje a gente sabe que isso sai caro e que a pessoa vai acabar sendo afastada, vai até gerar ali um passivo trabalhista. Isso é um péssimo gestor. Então, é o conhecido espanou, né? Espanou o colaborador ali. Então eu sempre falo assim, o gestor que ele gera burnout no outro, na verdade, ele é um gestor incompetente, ele não teve competência de gestão. Né? E tem gestor que parece que tem orgulho. Não, eu boto pressão na minha equipe. Chicote comigo. Espera lá. Pôr pressão é importante, sim, mas tem que saber né? dosar. Níveis Faça saudáveis, a dosagem para o pessoal se motivar. O que é motivação? Mover o pessoal para uma ação que você quer. Eu quero que o pessoal tenha uma alta performance. Então eu coloco pressão, mas eu coloco lá uma bonificação. Puxa, o pessoal bateu a meta, pessoal. Então eu vou, sei lá, vai ter feriado. Eu vou, pessoal, dar uma folga para vocês. Todo mundo agora, vamos descansar. Vamos comemorar. Porque vamos depois celebrar. Eles voltam, né?
reabastece, né? Exatamente. Ô pessoal, a meta está muito alta, estou vendo que ninguém está conseguindo. Eu negociei, digamos, com o cara. Se eu sou um gerente com a diretoria, aí eu ganho o time. O time está junto comigo. Isso também é motivador. Você sabe, Paulo, que tem dois extremos que eu enxergo. Um é a mentalidade antiga do chicote mesmo, da produção de fábrica, de vamos esgoelar ali, vamos torcer até essa última gota do funcionário e daí, quando não tá bom, a gente troca e assim. Por outro lado, se você analisar millennials... Então vamos lá, as 3 dimensões do burnout começam, exaustão emocional, a pessoa está toda desgastada emocionalmente, tem o cinismo, que é a desumanização, vê o outro ali como objeto, e a baixa realização profissional, a pessoa perde ali aquela paixão que tinha pelo trabalho. Essas são as 3 dimensões que acabam caracterizando a síndrome de burnout. Mas assim, pegando esse gancho então da questão do burnout, se você... tá nessa baixa realização, tá insatisfeito. Voltou? Voltou. Vamos lá, pessoal. As 3 dimensões do burnout. Desumanização, baixa realização profissional e cinismo. Não, cinismo é a primeira. Que a desumanização já é o cinismo, né? Já é o cinismo. A baixa realização... E depois a gente pega ali, mas isso daí tudo bem pro nosso bate-papo, porque ele tava falando dessa questão do chefe que chicoteia ali e isso pode agravar uma situação e levar até o burnout. Por outro lado, existe também um outro exagero que eu vejo talvez mais forte nessa nova geração Z, millennials, enfim, Y, onde há uma extrema baixa resiliência, onde o jovem não aceita ser cobrado, não aceita ser corrigido, não aceita... E uma vitimização muito grande, porque se no pipeline realmente quem está em cima é responsável, do outro extremo, a pessoa que não, mas meu chefe não me motiva, a empresa não faz isso, eu quero ser diretor rápido, eu quero isso, a empresa não... Então, acho que o caminho está na equalização dessas duas coisas aí, porque pressão sempre vai haver, a gente é movido para resultado, a gente pode ter toda uma visão poética das coisas, mas a realidade se impõe, a empresa precisa vender, precisa gerar receita, precisa ter cobrança. Como é que você que trabalhou bastante no ambiente universitário, acadêmico, enfim, também na clínica, como é que você vê essa questão da baixa resiliência, se você concorda que essa geração tem baixa resiliência e aceitação de críticas, enfim, e correções, e que são muito frágeis emocionalmente. E você percebe isso e o que você tem a dizer a respeito assim, dessa geração? Paulo, concordo, vejo isso na clínica. Vejo, às vezes, na dificuldade de alguns novos psicólogos que estão se formando e vejo isso também em pacientes que estão chegando. E estou muito preocupado com a nova geração que está chegando. Né? Após geração Z, tem a geração alfa e eu já estou preocupado com uma pós-geração alfa e eu já vou chegar lá. Quando a gente fala ali de geração Z, a gente tem... vou fazer uma explicação rápida, tá? Eu e você, a gente ainda pegou um pouco a possibilidade de sermos treinados a esperar. A gente pegou pouco, mas nós pegamos. Os nossos pais pegaram bastante. Os nossos avós pegaram muito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, fotografia. Antes de existir o mundo digital, se tirava foto, a gente tinha que esperar semanas para ver uma foto e torcer para o filme não queimar e a gente via a foto depois de revelar. Se a gente queria assistir televisão, a gente tinha que levantar a bunda do sofá, apertar o botão de televisão e a gente tinha lá uns 10 canais para assistir, queria mudar de canal e você tinha que ir lá. E depois surgiu o controle remoto. Como que era o jantar de domingo antigamente? Vinha todo mundo na casa da família, todo mundo fazia o almoço junto, esperava-se para almoçar, os adultos comiam primeiro, fazia-se aquela celebração e as crianças aí, né, almoçavam e não decidiam nada. Como que é hoje? A criança ela tem um dispositivo que tem milhões de canais, né, o streaming, ela assiste o que quer, a hora que quer e mesmo assim não tem nada muitas vezes. Música tem todas que quer, a hora que quer, né? E também muitas vezes não tem nada. É tudo imediato, né? Fotografia tirou, não tá bom tirar outra e mesmo assim às vezes, quer dizer, não se exercita o esperar. Muitas vezes eu conversando como que é o almoço de domingo, a criança, os pais falam, a gente vai no restaurante, a criança bate o pé e eles vão no McDonald's. Também não se espera. Muitas vezes se vai, entra ou às vezes só vai no drive-thru, que
fala para uma máquina o que você quer comer, você pega um pacote de comida e a criança vai, e a criança já fala onde que quer. Ou seja, né, a sociedade foi se moldando, onde a gente não ensina mais as crianças a esperar. Olha que interessante, as crianças não foram mais treinadas a esperar. Então, quando ela chega num ambiente de trabalho, ela também não sabe esperar. Aí você vai falar para a criança, né, que agora começa a virar um adulto, olha, para você virar um gerente, você primeiro vai ser estagiário, depois você vai ser um assistente, um analista. Não, fala, não, mas eu quero ser gerente. Como que eu não sou gerente depois de um mês de trabalho? Eu sou um frustrado. Né? E você tem crise de ansiedade, uma crise existencial. Então, se desaprendeu a esperar. E isso é muito sério. Porque então a gente vive uma sociedade de imediatismo. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito bacana, que é uma geração miojo. Tudo tem que ser no máximo em 3 minutos. E isso é muito sério. Tá? Então, muitas universidades importantes e bacanas no mundo têm trabalhado dentro da sua universidade essa lógica, vamos esperar. Então, quer dizer, para você saber um assunto, não adianta mais você ler 2 parágrafos em um site, ver um vídeo no YouTube em 1 minuto e querer falar, não, vai ter que ter profundidade. Porque as gerações mais atuais, elas são muito rápidas, elas pegam muitas coisas muito rápidas, mas elas têm dificuldade de profundidade. São rasas. Mas veja bem, cognitivamente, se você olhar o cérebro delas, quando a gente fala de geração que tem essa leitura, né, do como funciona o cérebro, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Provavelmente o seu pai, o seu avô, não consegue responder o WhatsApp, estar escutando música e, sei lá, também estar fazendo alguma coisa na internet. Entende? E eles conseguem. Então fazem várias coisas ao mesmo tempo, quer dizer, é rápido, mas é superficial. Mas isso vai acelerando a mente de uma maneira que gera uma ansiedade, essa falta de saber esperar. Exatamente. Então, mas eles têm um ponto bom, são rápidos, são versáteis, mas não têm profundidade. Então tem que treinar a profundidade. E veja bem, aqueles que conseguem ser rápidos e profundos se destacam. Aí de repente você vê um jovem com poucos anos, de repente entra numa empresa ou de repente monta sua empresa e é CEO e tem sucesso. Então você não pode falar que essa nova geração todos são ansiosos e superficiais, não. Por quê? De novo, se souber usar o lado bom, que é ser ágil, mas com profundidade, é bacana. Aí a gente vê, por exemplo, empresas como o Google. Né? O Google às vezes coloca, e é verdade, que não precisa ter nível superior para trabalhar no Google. E essa é um lado da verdade. Mas quando você conversa com pessoas do Google, eu já tive a oportunidade de conversar, você descobre o outro lado que eles não divulgam tanto. Somente o Google no Vale do Silício e outras empresas no Vale do Silício. Se você, antes dos 30 anos, terminar um doutorado nas grandes universidades como Harvard, você vai ser disputado a tapa. Por quê? Você é jovem, então provavelmente você é rápido e você teve profundidade de terminar o doutorado numa universidade top. Juntou o melhor dos 2 mundos. Exatamente. Aí você é disputado pelas melhores empresas do mundo. Mas você sabe, puxando desde criança até o mercado de trabalho, hoje eu vejo muito, também nós somos pais, né? Essa questão que o próprio Cortella também chama de infantocracia. A criança manda em casa. Antigamente meu pai dizia onde a gente ia comer, onde eu ia sentar, o que eu ia comer. Hoje em dia, filhinho, onde é que você quer sentar? Venha para a mesa, o que você quer comer? 2 anos, às vezes, você perguntando para a criança o que quer. Acho que o TikTok também não ajuda muito, né? Hoje em dia, não sei se você já reparou, cada vez as coisas estão mais aceleradas, como você falou, né? O imediatismo e vai acelerando, então a criança, se o vídeo não pegou ali em 3 segundos, ela já passa para o próximo, e o TikTok ele é feito já no modelo de caça-níquel, assim, de rolê que você vai passando para cima, assim, né? E são vídeos cada vez mais curtos, e como se não bastasse, agora eles estão dividindo o vídeo em 2, assim, tem a vídeo da pessoa falando e embaixo, sei lá, uma gosminha satisfatória, um negócio sendo esmagado ali, porque tá tão acelerado, só que vai chegar num ponto que eu acho que isso daí vai saturar, porque daqui a pouco então vamos fazer vídeo de 5 segundos com 3 telas ali e vai gerando ansiedade. E questão de celular, de almoço da família, como você falou. Hoje em dia, você pegar uma criança e ir para um restaurante enquanto aguarda, espera, que elas não sabem esperar, né? A comida chegar, porque não é assim, ela precisa ser preparada a comida, né? As coisas não são tudo... a geração que diz que acha que o ovo nasce na geladeira. Sem celular, como é que essa criança espera, então? Vamos esperar aqui no restaurante sem o celular. E aí eu queria puxar já o gancho para vício em celular e redes sociais e como isso está afetando tanto a geração nova como o mercado de trabalho e as pessoas.
Bom, são várias perguntas, né? E eu não me excluo, mas então pra gente começar essa questão focada no vício em celular. Como é que a gente faz, e eu não me excluo, porque isso daí tá mais evidente nos adolescentes e crianças, mas nós adultos também somos viciados. A gente falou do vício, é algo que quer te destruir, né? Algo que te depende. Como é que a gente faz para se blindar nesse mundo onde tá todo mundo querendo a sua atenção, te bombardeando de estímulos, a ter a sua paz interior, a saber esperar e a não ser dominado por um vício de celular, por exemplo? Tá. Primeira coisa é não demonizar os dispositivos e a internet. Eu vejo muita gente demonizando, tá? As novas gerações, elas já nascem conectadas, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Você tentar falar assim, meu filho não vai ser conectado, a não ser que você more numa situação diferenciada, muito atípica. Agora, se você mora numa grande cidade que nem nós, que estamos em Curitiba, e vai numa escola normal, vai ser exposta privar o seu filho disso, ele vai sofrer muito bullying, porque ele vai ser o diferente, e o diferente ele sempre paga um preço. Isso faz parte do padrão de comportamento em grupo, né? Não vamos entrar nesse método, senão seria outro podcast. Mas sem radicalismo. Sem radicalismo. Como é que a gente coaliza? Então é uma coisa normal. Tá? A questão, principalmente com criança, é você policiar, né? Então tem que vai ter a hora que vai estar com o celular, vai ter a hora que vai assistir o desenho, vai ter a hora que vai jogar de repente um joguinho, dependendo da idade, ok, isso é normal, isso faz parte, lógico, respeitando a idade, as indicações. Uma dica muito bacana é olhar lá a classificação. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para os pais. Às vezes a pessoa acha bobeira, mas não, tem todo um estudo por que é aquela classificação. A classificação livre é livre. Puxa, meu filho tem 5 anos, tem lá a classificação de 12 anos, vai assistir? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. Apesar de que se você for pegar GTA, por exemplo, esse jogo famoso aí que é 18 anos, 90% imagino aí, não 90% não, mas tem uma grande parte de criança de 12, 13, 14 que está jogando, né? Não é o indicado. Então você está fazendo algo que não é indicado. Então assuma, eu quanto pai estou fazendo algo que não é indicado para meu filho. Paulo, mas... Todos os amigos jogam, daí só ele que vai jogar, não vai jogar. Tem toda uma... É duro, né? É um desafio. É um desafio. É um desafio. A gente faz coisa que não é indicada, lógico. Paulo, é indicado não dar refrigerante para criança. Mas eu dou refrigerante para meu filho, ok? Ninguém é perfeito. Existe um mundo utópico perfeito, existe um mundo possível. Né? Tem que ter bom senso, né? Então acho que entra nessa regra de bom senso. Mas a classificação é muito interessante, principalmente quando tem criança pequena. Quando entra na adolescência, aí é um pouco diferente. Mais maleável. Mas talvez sim. Outra regra que eu estava colocando é assim, se foque em gerar experiências interessantes para os teus filhos. Então, puxa, tira ele na frente da tela e vai jogar um futebol, uma alternativa, né? Vai andar de bicicleta, vai levar ele, puxa, Paulo, mas eu tenho um apartamento pequeno, eu não tenho onde andar, vai passear no shopping, vai jogar um tabuleiro, vai ler uma história com ele, vai ler, às vezes pode ser através do dispositivo, pega uma história infantil e vai você lendo, né? Vai mostrar foto pro teu filho. Eu vejo, Paulo, que às vezes muitas vezes porque é cômodo para os pais também, né? Porque os pais preferem deixar ali a criança olhando o celular, porque daí agora eu posso olhar meu celular também, eu posso fazer minhas coisas, mas isso da criança, acho que eu, pelo menos, algumas regras assim, celular, na mesa não pode, a gente vai comer aqui e tal, também família, então, regrinha. Não quero que ela fique no celular, então vamos fazer um programa, que nem você falou, vamos passear, vou levar você no Parque Bacaxiri pra gente andar de bicicleta, vamos? Poxa, e adoram, às vezes eu vejo até uma carência, porque falta de alternativa que eles acabam ficando. E eu fico pensando, quando cresce, então se ela já cresceu nessa realidade digital, e nós pegamos a última geração que nasceu no analógico ainda, né? Porque eu, quando era criança, eu fui ter meu celular na faculdade, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada quando eu estava na escola. Eu falo isso pra minha filha, ela acha que eu sou um dinossauro, porque o negócio cresceu tão rápido, né? Mas se você for ver, quando essa criança for se desenvolvendo, a gente está vendo o resultado disso já no mercado de trabalho, né? A pessoa que nasceu nessa realidade, tudo muito imediato, a pessoa começou a treinar quer ser faixa preta já, assim, não sabe que tem degraus a serem vencidos, né? Como é que, como você falou, é questão de dosar, mas o nível de ansiedade hoje, por exemplo, e depressão, hoje é muito maior do que 30 anos atrás, por exemplo, ou não necessariamente? Porque a impressão que se tem é que hoje a depressão é uma pandemia mesmo, ansiedade, todo mundo ansioso. É muito maior, os dados mostram isso, tem toda a questão da pandemia também que se agravou.
Mas também hoje é muito mais monitorado, hoje se tem muito mais estudo, então é muito complexo também trazer isso, tá? Tem toda uma... A população cresceu muito também, né? Então é natural que tenha mais pessoas deprimidas também. Mas de maneira geral, sim. Né? O nível de sofrimento e o celular mental, realmente ele aumenta, potencializa essas lógico, questões. principalmente a ansiedade, né? Porque no passado a criança estava muito mais inserida no mundo lúdico, no mundo do brincar. Mas, de novo, num retrato ideal, porque você também tinha muitas crianças que estavam lá inseridas numa realidade de trabalho, de sofrimento, de exploração. E não tinha nenhum estudo pegando a saúde mental dessas crianças. Tá? Sim. Então, sempre se tem que ter cuidado nas generalizações. Sim. Hoje se tem muito mais estudos. Né? Então... E, por exemplo, assim, essa questão de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma das características exclusivas do ser humano. Você sofre por algo que ainda não aconteceu. Então eu vou ter uma reunião na sexta-feira, já estou sofrendo agora. Entendi. De maneira grosseira. Animais não sentem ansiedade? Não. É exclusivo do ser humano. Entendi. Porque o animal ele não consegue... O animal vai ter o medo, ele vai ter o estresse, né? Tem um estímulo ali, ele vai se preparar para fugir ou para lutar. O ser humano não. Algo talvez aconteça, ou vai acontecer, né? Mas está na iminência lá de acontecer. Eu estou lá imaginando como vai ser, eu já estou sofrendo desde agora. E você pode ser ansioso sem um motivo aparente? Olha, eu estou angustiado e eu não sei porquê. Há algo dentro, você está construindo algo dentro de você, algo dentro de você está fazendo com que você tenha esse estresse. Real ou não, é real para você. Entende? Então muitas vezes... Alguém pode falar assim, puxa, mas o Paulo Machado está sofrendo por algo que não existe. Existe para você, por isso que você está sofrendo. Para o outro pode não ser real. Para o mundo inteiro pode não ser real, mas para você é real. E a crise de ansiedade, quais são os sintomas aparentes de uma pessoa que está com crise de ansiedade? Aparente? Ela é uma angústia interna, assim mesmo, uma sensação assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo assim, tô de boa, a ansiedade ela é interna, né? Mas a ansiedade, o estresse, eles geram repercussões que você pode perceber externamente. Você pode ter ali ter um sistema circulatório afetado, e isso pode gerar, por exemplo, ressecamento de pele, você pode ter queda de cabelo, você pode ter o seu sistema digestivo. Isso, né? Você pode ter uma alteração do sistema gastro e você ter diarreia, você pode ter gastrite, você pode ter excesso de sudorese, você pode ter vários sistemas, pode ter um sistema imunológico e você ficar mais doente. Aproveitando esse gancho, o que são doenças, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, doenças psicossomáticas, que acho que é um tema-chave no mercado de trabalho também? Psicossomática, que a parte psique, a tua parte, vamos chamar emocional, ela se somatiza, é isso que nós estamos falando. Ela começa a dar sintomas no teu corpo, a tua psique começa a adoecer fisicamente teu corpo com sintomas, que nem você falou, gastros, enfim. Porque assim, Paulo, as nossas emoções, elas vão disparar uma série de hormônios, que são, de maneira grosseira, são substâncias químicas, neuroquímicas, que vão gerar consequências no nosso corpo. E essas consequências, que nem eu falei, eu posso ter ali, por exemplo, contração do baço, eu posso ter afetar o meu sistema imunológico, eu posso ter um aumento da acidez do meu estômago, e se isso for recorrente, muito aumento da acidez do meu estômago, isso pode gerar uma gastrite, se isso persiste, isso pode gerar uma úlcera. Ou seja, uma doença tradicional, vamos supor, uma virose, entra um vírus ou uma bactéria no teu organismo, começa a dar sintomas. Uma psicossomática seria a próprio desequilíbrio mental, a mente da pessoa começa a produzir sintomas físicos no corpo da pessoa? Eu diria assim, a parte emocional gera um desequilíbrio químico, neuroquímico, esse desequilíbrio vai afetar a minha parte física. E quanto mais desequilibrado mentalmente, emocionalmente eu estou, mais desequilibrado
quimicamente, fisicamente eu estou. Ou seja, existe uma clara relação entre a Total. parte psicológica e a parte fisiológica O cérebro do corpo. comanda o nosso corpo, físico e emocional. Aham. E se eu tenho, por exemplo, emocionalmente eu estou muito abalado, isso vai afetar o meu sistema imunológico. E, por exemplo, uma gripe, se eu estaria bem meu sistema imunológico, essa gripe, meu corpo iria eliminar o vírus tranquilamente. De repente pode ser uma gripe Tá fragilizado. que me deixa de cama e aí eu vou ter que tomar um antibiótico e aí a coisa fica muito mais grave. Ou seja, saúde mental e saúde física estão intimamente ligadas. Você Total. cuidando da sua mente, você está mais protegido para o seu corpo físico também. Com certeza. E no lado oposto, então, se a gente pode adoecer através da mente, a gente também pode se curar, entre aspas, através da mente, ou a gente pode se elevar ou melhorar. Eu queria que você tentasse, não sei se é muito a sua área ou não, mas eu sempre fui curioso em relação a placebo. Como é que o placebo é possível de funcionar cientificamente, assim, da pessoa tomar um comprimido de açúcar achando que aquilo vai curar um sintoma no seu corpo e pelo fato de ela acreditar que aquilo está acontecendo, o negócio funciona, mesmo não tendo nenhuma propriedade analgésica ali, enfim. Uma vez eu estava conversando com um professor lá na Espanha no doutorado, ele falou assim, o nosso corpo, a nossa mente tem o poder de produzir todas as substâncias que nós precisamos. Nós só não dominamos essa capacidade. E o que o placebo faz? Ele engana a nossa mente. É simples assim. Mas tem casos incríveis de pessoas que se curam de coisas graves, né? O placebo hoje nem se pesquisa mais, já está comprovado. Já se fizeram muitos estudos no passado, hoje não se faz porque já está comprovado. Porque se eu fosse com a minha cabeça de cientista bem cético, eu ia falar, é impossível o placebo funcionar, porque se não existe a substância ali que vai curar essa doença, é impossível que a pessoa tome uma pílula de açúcar e de repente ela mesmo se autocure de uma coisa, e a gente acha que vai se curar de uma dorzinha de cabeça. Não, tem pessoas que se curam de coisas graves através do placebo, né? Lógico, o estudo de placebo tradicionalmente é ali cefaleia, coisas não graves. Não pode falar assim, a pessoa... Com câncer, sabe? Não nesse ponto, assim, mas assim... Mas não é uma coisa tão superficial, ela consegue realmente fazer o corpo produzir tem alterações, curas. Sim. Sim, com certeza. Entendi. E o placebo, ele também tem toda uma metodologia, não é só um negócio, né? Tem tantas pessoas, aí você dá... Você faz estudo cego, você tem lá um grupo de pessoas que vai tomar um medicamento para dor de cabeça, outras pessoas vai tomar o remédio, você pode colocar ali a glicose, você coloca outras substâncias que não tem efeito e ninguém sabe, né? E aí você vai comparando resultados, vai fazendo uma série de exames para verificar, né, a diferença. Mas hoje não se questiona mais o efeito placebo, ele existe. Só que a questão é o seguinte, a pessoa tomar e acreditar que está tomando um remédio, isso ajuda. Agora imagine a pessoa tomar que acredita e também tomar o remédio, ajuda mais ainda. Então por isso que você toma o medicamento. Então de maneira alguma, fala assim, então não tome o remédio. Não. De forma alguma. Por isso que também não se fala tanto efeito placebo. Tem pessoas que distorcem tudo. Sim. E você falou sobre a questão de teste. Por exemplo, o que é teste padrão ouro, randomizado, com os peers? Porque, por exemplo, agora surgem novos estudos também sobre remédios que a gente até não pode falar o nome na internet, porque meio que bloqueia e o vídeo acaba tendo um alcance menor. Mas tem 2 remédios específicos que se falou muito nessa pandemia, que não funciona e de repente surgem novos estudos falando que não, olha, agora tem novos estudos que seguem padrão ouro. Eu não sei o que você leva em consideração para validar um estudo, mas um especificamente que eu vi sobre um desses 2 remédios, ele foi publicado em revista de grande circulação, que era a revista de epidemiologia da Europa. Tinham 5 cientistas, 2 eram de Harvard, então também tinha um amparo ali. Foi um grupo grande, seguiu o padrão ouro, revisados por pares, randomização, tudo aquilo. Quais são os critérios ali para você validar um estudo científico? São muitos critérios, Paulo. A questão é que a ciência é dinâmica. O que é de repente o padrão ouro, de repente daqui 10 anos você muda uma metodologia, você descobre algum outro parâmetro, isso muda. Né? E quando a gente fala em questão de saúde, nada é estático. Então, você sempre tem uma margem de erro. Então você fala assim, puxa,
100% de efetividade, de eficácia, etc., você não tem. Então, por isso que é importante, não, na minha opinião, não interditar o debate em si, porque o que eu vi muito também nessa pandemia é falar assim, não, está comprovado, é 100% de certeza que não funciona, não adianta você insistir. Quando ainda existem investigações e debates sendo feitos e estudos, e você às vezes fala assim, olha, não funciona e ponto final. na minha opinião, a coisa mais delicada da pandemia é muito debate, muita discussão de pessoas leigas, né? E é complexo, tomada de decisão, intervenção de muitas pessoas que não têm conhecimento técnico, né? E muita besteira, né? Muita besteira, muita polaridade e não leva a nada, né? Muitas pessoas que teoricamente falam, não, mas eu sou cientista, mas puxa, calma, devagar. Uma coisa muito acalorada, né? Sim, e também dá para entender, né? Só para um exemplo, né? Vacina. Todas as vacinas não estavam prontas. Mas ao mesmo tempo, puxa, a vacina não está pronta. E mesmo assim, não vamos usar uma vacina que não está pronta. Quer dizer, é um dilema. Eu acho que a gente entrou numa situação que não tinha resposta ideal. Sim. Eu acho que muita coisa vai aparecer nos próximos anos também. Sim. Né? Assim, porque daí vai ser fácil você olhar para trás lógico. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. A situação era muito delicada. A vacina não estava pronta, o mundo não estava pronto. Óbvio, foi uma situação de emergência. E numa situação de emergência é muito fácil você ficar apontando o dedo para todos os lados. Sim. Lógico que a vacina tem erro. Lógico, ela não está pronta. Então, mas é o que tinha, né? Se não fosse também... Exatamente. E aí você tem um discurso ideológico, muitas vezes uma polarização política desnecessária. Você deveria ter ali muito mais um debate técnico, científico, que eu achei que faltou de muitos lados, em muitos países, né? Não só no Brasil. Sim. Eu tenho um Dr. Robert Malone também, que é um dos maiores especialistas em vacinas também, e foi censurado. Então tem os dois lados, porque não mexe só com a questão de saúde, mexe com a questão de, por exemplo, liberdade do indivíduo, são discussões filosóficas mais profundas e acaba um assunto que acaba se espalhando para outros assuntos também, para a economia, para a liberdade individual, uma série de coisas. É uma coisa muito complexa, né? Que não pode ser tratado assim raso, né? De uma forma... pode ser tratado raso, mas é uma situação de emergência, né? É uma coisa que pegou todo mundo. E falando sobre a pandemia, então... E também não é o meu expertise, né? Então também não... Mas a percepção falando sobre a pandemia é de que os consultórios psicológicos e psiquiátricos subiram. Assim, as consultas... Aí eu lembrei de um ponto que eu queria te falar, né? Com relação às gerações, né? Eu já estou percebendo que já está chegando paciente. No que eu tenho usado um termo, mas eu peço que a gente faça essa leitura agora técnica, que eu tenho chamado de uma geração que vai chegar cada vez mais na clínica, que eu tenho chamado de geração caos. Vamos lembrar que eu, você, meus pais, até pouco tempo atrás, nós tínhamos meus estudantes, né, quem está ali com 16 anos, 18 anos, não foram formados, impactados por uma pandemia e por medo. O que a gente está vendo chegando já na clínica? Crianças e adolescentes que de repente foram impactados por medo, pela pandemia e pela guerra. E não é pouca coisa. Eu já tive paciente, por exemplo, que estavam lá com seus 12 anos, então entrando ali num processo de adolescência e de repente deixaram de ir fisicamente para a escola e voltaram para a escola com seus 14 e 15 anos. E isso é muito tempo. Ele está falando que saltou ali de um período infantil e voltou para a escola num processo já de adolescência. E de repente, totalmente perdido numa crise de ansiedade. Essa mudança etária, afastado da socialização com os amigos, entrar numa sala de aula, está gerando em algumas, que era criança adolescente, uma confusão, uma crise de ansiedade que nem a literatura está preparada. E crianças que pensam assim, foram afastadas dos seus amiguinhos. Opa, agora você não pode mais cumprimentar.
Agora você não pode mais dar um beijo. E de repente começa a ver se falar de guerra da Ucrânia, etc. A nossa infância a gente não via falar de guerra. Por isso que eu falo caos. Caos por quê? Pandemia, de agora varíola do macaco, de agora a guerra mundial. Está sendo impactado por notícias de caos. Nós não fomos. Que geração que foi impactada por esse mundo caótico? Só lá das grandes guerras mundiais. Então é muito tempo. A literatura está defasada. Então a gente vai... Essa nova geração, que daqui a pouco vai chegar no mercado de trabalho, então coaches, psicólogos têm que começar a abrir os olhos, que é uma geração que está sendo formada a sua psique, que está vindo com uma ansiedade, com dúvidas, que ficou 2 anos parado e a gente está pegando, e eu já estou encontrando na clínica, que saiu da infância e pulou para a adolescência, mas ficou 2 anos trancado em casa. E isso é uma dificuldade muito grande. Vamos lembrar que a geração anterior já tinha ansiedade, já tinha uma dificuldade muito grande, já tinha suas ansiedades, já era muito rápido. Sim. E esse pessoal que ficou em casa ficou muito mais conectado. Então, quer dizer, quando eu falo que é uma geração caos, não é porque só ela é o caos, porque ela foi impactada por estímulos de caos. É aquela geração que quando chegava em casa, a mãe do mercado tinha que passar álcool no pacote de salgadinho. Ah, Paulo, mas isso era normal, mas imagina o que isso na formação. Sim. A criança que está em formação, puxa, que medo. Começa a ficar sempre... É a criança que ainda fala assim, eu posso cumprimentar meu amiguinho ou não tem corona? Você sabe, Paulo, que eu tenho casos próximos a mim de crianças bem pequenas, assim, 2, 3 anos, que deixaram de falar na escola, por causa que estava com a máscara e não conversavam com a professora, com os amigos. Tem casos de regressão. Pessoas que, por exemplo, adultos também, que não conseguem tirar a máscara. Então a pessoa pode estar hoje no alto de uma montanha, sozinha, e a pessoa está com máscara. A pessoa está no meio do oceano, sem ninguém em volta, numa situação assim que racionalmente não tem nenhuma justificativa para você usar a máscara, mas a pessoa não consegue tirar. E atrasos também, vai chegar aí no resultado da conta, né? Mas eu vi já evasão escolar no ensino médio em São Paulo. Estão fazendo um trabalho enorme lá agora para trazer as pessoas que saíram da escola na pandemia e não voltaram. 15, 16 anos, aí uma porta aberta à criminalidade. Danos psicológicos, como a gente mencionou, danos educacionais de aprendizagem. A minha filha, graças a Deus, ela teve todo o suporte e condições, mas ela pegou bem a fase da alfabetização. Como é que você alfabetiza uma criança de 6 anos ali pela telinha do computador? Sabe? Então, foi realmente um dano muito grande que todos nós tivemos que passar. E assim, como você falou, é muito fácil apontar dedo, isso, aquilo, tal, mas é uma situação muito complexa em diversos níveis, né? Então, lá daqui a uns 5 anos, a gente vai olhar para trás... Eu acho assim, profissionais que trabalham com educação, ou até quem está no mercado de trabalho, acho que qualquer profissional, se vai ser gestor, você vai ter que estar atento, se daqui a pouco esse pessoal está entrando no mercado de trabalho. É uma geração que foi impactada e vai vir com essa dificuldade, provavelmente, de socialização, etc. Eu sempre falo assim, tendência a gente tem que entender. Fala assim, não, mas não adianta vir com esse mimimi. Esse mimimi vão ser a mão de obra que você vai ter que trabalhar, senão você vai ficar sem mão de obra, e vão ser teus clientes. Então a gente tem que aceitar e entender. Tá? Porque ir contra, você vai quebrar. Se não compreender a sua mão de obra, não tem quem trabalhe para você. E geração mimimi, você mencionou, geração mimimi, né? Como é tida essa snowflake em inglês, né? Floco de neve, que é essa geração de uma maneira pejorativa que fala assim, né? Que se ofende por qualquer coisa, que é ultra sensível, que aí tem a hipersensibilidade. Realmente, eu me considero privilegiado, assim como você, porque eu sinto que eu peguei as coisas boas de uma mudança de geração anterior, certos valores, certas condutas, e consegui também pegar coisas boas da geração que vem agora, dessa questão da agilidade, da tecnologia. Então a gente é uma geração ali talvez de troca, justamente por isso, a gente pegou na adolescência toda essa revolução tecnológica, né? Mas o que eu temo é que haja jovens crianças que são, poxa, se dá um celular na mão dela, ela domina, ela é super rápida, ela sabe tudo, mas se você falar, poxa, isso aqui tá errado, deixa eu te ensinar. Como que tá errado? Você tá me ofendendo, você não... Sabe, como é que a gente consegue
equilibrar essas coisas, ou eu acredito muito também na teoria do pêndulo, né, que antigamente era na base do chicote e não deu certo esse sistema meio militar nas empresas. Daí caminhamos para um outro excesso, onde, por exemplo, também tudo, tem que tomar cuidado com tudo, porque tudo ofende, porque tudo, e existe sim, na minha opinião, uma boa parte de geração mimimi, no sentido de uma fraqueza a encarar a dureza da vida, porque a vida é algo duro, não é um mar de rosas que você vive ali. E até eu brinquei esses tempos aí, tem aquele termo adolescente de 40 anos, porque a criança vai crescendo debaixo da proteção dos pais ali, com tudo, com as contas pagas, com os problemas resolvidos, blindada de tudo. Mas um dia ela vai ter que encarar a realidade da vida e caminhar com as próprias pernas, e essa realidade é dura. A vida é linda, tudo, mas todos vamos ter que enfrentar desafios e pauleiras. E o que eu temo, aí é uma opinião pessoal de pai e tudo, é que a gente está preparando uma geração muito frágil para aguentar as porradas da vida. Eu não sei qual que é a sua visão sobre isso. Eu acho que vamos ter uma sociedade mais desigual. Em que sentido? No sentido que alguns percebem isso. Por exemplo, o que eu estava falando, que a nova geração ela é muito rápida, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso vai continuar. E consegue, de repente, mas eu preciso ter profundidade, eu consigo ter resiliência, e aí decola. Uhum. E aí aquele cara que tem 18 anos, começa a trabalhar numa empresa, já vira coordenador, gerente, e aí com 30 anos já é o diretor. Uhum. Entende? E a gente vê esses casos, o cara assim, eu brinco assim, às vezes eu vou fazer consultoria, você vê o cara novinho junto com os cabeça branca, e os cabeça branca falam, não, o cara tira o chapéu. E aí você vê esses casos. E enquanto vão ter outros que não, com a mesma idade ainda tá recebendo a mesada dos pais. Então você tem uma desigualdade muito grande. E eu acho que isso cada vez vai ser maior. Então você vai ver assim, cara, é tudo muito mais rápido, inclusive a desigualdade. E você veja que essa desigualdade, diferente do que era no passado, ela não tem mais a ver com o berço que o cara nasceu. Uhum. Porque a informação tá aí, O cara pode não nascer num berço esplêndido. Hoje se o cara for agilizado, lógico, se o cara te nascer num berço de rico, né, tiver um bom colégio, uma boa faculdade, lógico que ele tem muito mais oportunidade. Não vamos ser hipócrita. Sim. Né? O cara tem que estar tudo na mão ali, de mão beijada. Agora, se o cara não tem condição, ele vai ter muita dificuldade, mas com dificuldade ele vai conseguir escutar um bom podcast, ele vai conseguir fazer bons cursos online, né? Com muita dificuldade, a gente vê casos que o cara consegue. No passado não tinha. E eu vou além também. Você sabe que... Não sei se você entendeu. Eu tô vendo já esses casos extremos. Uhum. Porque esse caso daí do diretor com 30 anos, claro que existem, são pessoas fantásticas, mas são uma minoria, né? Para cada um desse que existe, existem muitos perdidos aí que nem se encontraram profissionalmente ainda. Eu vejo, uma vez eu fui analisar os meus mentores, pessoas assim que são muito bem sucedidas, que eu admiro muito, e eu falei, poxa, deixa eu analisar a infância desses caras. Todos tinham uma infância muito sofrida, mas muito sofrida mesmo, assim, ter que caminhar 8 km para ir para a escola em terra, voltar, o outro perdeu o pai e era o irmão mais velho de 12 irmãos e teve que cuidar, o outro teve que sair com 8 anos, vender picolé não sei aonde. Então, essa dureza da infância muitas vezes pode forjar pessoas muito bem preparadas, enquanto que outros que tem tudo. O cara mora num condomínio, tem, olha, intercâmbio, tem tudo, e o cara se perde, esses dias eu vi um post assim de um cara que falava assim, olha, meu vizinho tem 38 anos, nunca teve um relacionamento sério, nunca trabalhou, mora na casa dos pais e reclama que a vida é muito estressante. O que você vê desse retrato? Eu vejo esse retrato da geração que sempre recebeu tudo, não sabe esperar, tá tudo de mão beijada e, né, baixa tolerância, e provavelmente vai viver da mesada dos pais até quanto der, né? A questão é até quando vai durar a mesada dos pais, né? Isso. E claro, não vamos generalizar, aqui é um exemplo, né? E claro que tem pessoas fantásticas aí de todas as gerações, tem pessoas ruins em todas as gerações, mas nesse caso, eu penso, e no caso dele, estava no segundo ou terceiro curso, sem terminar na faculdade, tem uma tendência a pessoa ficar nessa vida acadêmica, assim, porque eu acho que é justamente
Evitar o fato, poxa, agora eu me formei, agora eu preciso pegar meu currículozinho, colocar debaixo do braço, bater aqui na empresa e ver o que é viver com um salário de R$ 2.500. Então, eu vejo muito desse termo aí, os adolescentes tardios, né, que são essas pessoas que estão sempre debaixo dos pais, mas cedo ou tarde a realidade se impõe, eu acho, e essa questão de você... novamente a teoria do pêndulo. Antigamente, por exemplo, tinha realmente toda uma sociedade muito machista, que a mulher não tinha oportunidade nenhuma tal, e os casamentos, eles eram perpetuados assim, à base porque a mulher não tinha opção, não podia... Em compensação, hoje, você vê quantos divórcios acontecem. Parece que o casamento, a geração atual não consegue sustentar um casamento. E cada vez mais os casamentos mais curtos, o número de divórcios explodindo em relação ao que era numa geração passada. E por quê? Por essa falta de você saber ter resiliência em resolver conflitos com a sua esposa e você, não, na primeira briga já separa, já vai cada um para o seu canto. A pandemia também agravou, acelerou essa questão do aumento do número de divórcios. Sim, Por sim. que tem a pandemia e tem a questão do mundo de hoje mesmo, onde parece que antigamente o divorciado era exceção. Hoje em dia, quem está casado há 20 anos parece que é exceção. Parece que teve uma inversão muito grande. Qual que é a tua visão disso também? Vamos pensar, a pandemia fez com que as pessoas tivessem que ter um nível de convívio que não tinham, né? Então a brincadeira né, teve pais que encontraram seus filhos em casa, e é verdade. Então, às vezes eu tinha um nível, um nível de convívio, uma porcentagem de convívio com meus filhos, com a minha esposa, que era legal, convivia pouco, agora de repente eu estava o dia inteiro. Isso gerou atritos que não geravam e isso acabou gerando estresse e separações, brigas, etc. Então realmente teve esse incremento de divórcio. Com relação aos casamentos não durarem tanto, eu acho que é uma somatória de coisas, tá? E algumas não são ruins. Primeira coisa que você colocou muito bem, eu acho que a mulher hoje ela se impõe mais, então lá no passado, não vou falar nossa geração, não vou falar a geração nem dos meus pais, dos meus avós, a mulher muitas vezes não podia se separar, né? A sociedade não permitia. Hoje eu acho que é muito bom, a mulher pode se impor, eu não estou bem, eu me separo, ela... Hoje não se tem aquela vergonha, né? No passado não se torna uma pária, né, da sociedade. Eu acho que até a religião, né? Por exemplo, a católica, hoje permite, né? Acho que no passado a mulher que era divorciada não podia nem ir na igreja, coisas similares. Hoje a coisa se modernizou. Então são coisas positivas que evoluíram. Na minha opinião, o relacionamento ele dá certo na medida que as pessoas cedem. Então, o quanto eu ceder pelo outro e o quanto o outro ceder por mim vai ser a base de um relacionamento. E cada vez mais as pessoas estão egoístas. Né? Cada vez mais eu trabalho, eu me dedico e quando eu chego em casa eu quero descansar, eu quero curtir. Né? E quando eu chego em casa eu puxa, ainda vou ter que ceder pelo outro? Não. Chego em casa, eu quero relaxar, eu não quero ceder. Quero cuidar de mim, quero ter meu momento. Quero ter o meu momento. Também é importante, mas é questão de você equilibrar as coisas. Tem filho, tem esposa, tem trabalho, tem tudo. Eu trabalhei, eu tenho o meu dinheiro, eu quero gastar no que eu quero. Opa, não, mas se eu sou um casal, eu vou ter que ceder. Puxa, é o outro. Então é uma questão de prioridade. Puxa, esse mês eu vou ceder para o outro. E no outro mês o outro vai ceder para mim? Tem esse combinado? Os dois estão dispostos a ceder? Porque às vezes uma parte só. Mas você sabe, Paulo, você falou da questão das gerações, tudo. O que eu percebo volta mais uma vez na questão da baixa resiliência. Onde, por exemplo, uma discussão do casal já descamba para o divórcio, assim. A pessoa não tem aquele negócio, olha, vamos aprender a resolver nossos problemas. Isso, e tem muitos casais que não tem esse acordo, né? Começam a ficar, moram junto, etc. E nunca tiveram vamos conversar? Puxa, tem muitos casais, às vezes eu fazer uma terapia de casal. Puxa, e agora que tá morando junto, como ficam as contas? Né? Não vamos falar o clássico, vamos colocar coisas que hoje realmente acontece. A mulher ganha 70% mais que o rapaz. Não tem como querer que os dois paguem a mesma coisa. Vamos dividir igual o aluguel, dividir igual todas as contas, não vai dar. Como que fica isso, entende? Então são coisas que tem que conversar. Como a gente vai ceder isso? Puxa,
ajeitei, vamos ser uma família ou não? Puxa, vamos manter cada um paga a sua conta e então é ok. Aí é uma discussão, eu particularmente, porque é uma coisa pessoal, né? Eu acho que a partir do momento que você se casa, você passa a ser um casal. Você não se pensa mais individualmente. Claro, você vai ter a sua individualidade sempre, você vai fazer seus esportes, vai ter seus amigos, vai fazer as coisas. Mas assim, parte financeira, por exemplo, parte de convivência, parte de lar, você passou a ser um casal. Se você tem filhos, você passa a ser um núcleo familiar. Então tudo tem que ser pensado na família ali, tudo não. E claro, poxa, tal pessoa gosta de tal coisa. Mas Paulo, o certo tem que ser o certo para aquele casal. Exatamente. Você tem o certo para você e sua esposa. Exatamente. Mas o problema é quando o casal nem tem o certo deles. Não tem o combinado. Porque daí vamos pensar assim, o Paulo tem o que ele acha que é certo para um casal. A Fernanda, que é a sua esposa, tem o... Mas eu acho que o casal, o certo é isso. E os dois nunca nem conversaram. Tem visões Aí o Paulo fica falando né? assim, como que a Fernanda fez isso? A gente é um casal e a Fernanda... Como que o Paulo faz isso? Pelo amor de Deus, procure uma terapia de casal. O terapeuta vai falar assim, o que você entende de casal? Puxa, a mulher ganha mais? Como que você enxerga? Qual que é o teu papel? Puxa, vamos equalizar? Não, eu ganho mais, eu posso mais. Você entende que você ganha? A maioria dos problemas de casal, quando realmente são casados, gira em torno do financeiro. O financeiro geralmente é um problema crítico. Outra coisa, liberdade de tempo. O que um pode sair, outro não pode sair. Amizade. Aí você tempo vai... com as crianças. Isso, aí você vai fazendo os acordos. E dentro dos acordos tem o que um vai ceder, o que o outro vai ceder. Você acertou esses acordos, aí é respeitar. Fez o acordo, um não respeita, outro não respeita, puxa. Quanto que um vai tolerar? Puxa, eu sei que o outro faz acordo, mas não respeita, todo sábado vai querer ir no futebol. Eu aceito tolerar que o outro vai quebrar sempre o acordo, sei lá, no sábado à tarde? Aceito. Então mantém seu casamento. Eu não aceito. Então, puxa, aí você o termina. Eu acho que é por aí. Então é ter a maturidade de conversar, é ter os acordos e ver se vai respeitar e se mantém. E não respeitou, refaz o acordo, não refaz o acordo e aí termina. O problema é que a maioria hoje nem faz esses acordos. Daí gera conflito. E aí termina. E você sabe, Paulo, e não necessariamente terminar também é ruim, tá? Não, eu acho que muitas vezes o divórcio é uma liberação, uma libertação, melhor dizendo. O ruim é quando, às vezes, fala assim, puxa, às vezes se fizesse uma terapia de casal, poderiam estar juntos, às vezes assim, puxa, os dois... Tem conserto. E às vezes voltam e ficam sofrendo, e às vezes quando eu conheço, às vezes são amigos, às vezes quando me procuram, eu falo, puxa, você vê que com pouca coisa tem uma qualidade de vida muito melhor, assim, por que não fizeram antes? Ficaram tanto tempo se machucando. Quando uma terapia... Nessa sociedade de ansiedade, etc., ficam se machucando, que daí no momento de raiva um machuca o outro, agride o outro, daí briga, você... Para. O objetivo não é ser feliz? Às vezes um tem o objetivo de ser feliz, outro tem o objetivo de ser feliz. Vamos se juntar e ser felizes juntos? Vamos equalizar nossos cômodos, né? Porque essa questão, e aí já é uma questão pessoal minha, por exemplo, a mulher ganha 70% a mais, então divide de tal jeito, não sei o quê. Eu já enxergo diferente, assim, porque olha, o dinheiro que eu ganho, por exemplo, vai para minha família, não é meu, é da minha família. E como família, a gente escolhe como usar. Senão, por exemplo, sei lá, o marido trabalha e a mulher não trabalha. Então ele ganha 100% da receita da família. Então ele tem mais direito a fazer as coisas dele, que o dinheiro é meu, também não seria justo. Então, por isso que eu penso sempre em você se enxergar como uma família. Orçamento familiar. Exatamente. Mas eu bem, como terapia familiar, a gente dá sugestões. Sim. Mas se o casal chega, puxa, a gente vai se dar bem nesse acordo e a gente vai respeitar e ser feliz, o terapeuta vai falar assim, ok. Sim, claro. Quando eles estão em dificuldade, fala assim, olha, existem esses modelos. Vamos ver como se vocês não tá vão dando ser certo, felizes. vamos tentar isso aqui, ó, vamos fazer isso aqui. O psicólogo ele tem que ser assim, eu sou um facilitador. Né? Bacana, porque realmente não existe, eu acho que a família deve ser respeitada e os combinados são internos e são particulares. Às vezes o que é o combinado para mim não é para você, o que é minha visão de família, de orçamento familiar não é para você. É que nem sucesso, eu costumo falar também a palavra sucesso. O que é sucesso? Existe uma definição universal, assim, inquebrável? Não, existe assim a definição que cada um faz de sucesso para si mesmo. E aí, como você falou, às vezes as pessoas nem conversam sobre isso, assim como as pessoas não param para pensar o que é sucesso para mim. Como é que eu quero ser uma pessoa bem-sucedida se eu não sei nem no que eu estou mirando, se eu não sei o que é ser bem-sucedido para mim? Então, até convido você que está nos assistindo aí a parar para fazer essas reflexões. Mesmo. Olha, o que seria para mim, o que teria que acontecer, aonde eu teria que chegar para eu me considerar uma pessoa bem-sucedida? O que eu estou perseguindo na minha vida? Qual que é a meta que eu tenho?
Para um pode ser viajar o mundo sozinho, solteiro, para outro pode ser construir uma família de tal jeito, para outro pode ser ir para uma vida acadêmica, escrever livro, para outro pode ser ajudar pessoas, ir para o trabalho voluntário. Não estou aqui para dizer também, assim como você falou, o coach também não está aqui para dizer o que é certo, o que se deve fazer da tua vida. Coach não é aconselhamento. Ele é realmente uma pessoa que vai mostrar ferramentas para que você decida ali, tome as suas melhores decisões aí. Até porque o resultado dessas decisões, quem vai colher isso é você, não é o coach, não é o psicólogo, né? Então cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas bacana, Paulo, acho que indo para uma parte final, para não ficar muito comprido aqui nosso bate-papo, eu achei muito bacana que a gente falou sobre burnout, sobre mercado de trabalho, sobre crianças, sobre casamento, sobre choque de gerações, sobre pandemia, muitos assuntos legais. E eu costumo fazer assim também, no final, para ficar uma coisa mais interativa. Se você tiver perguntas que você até mencionou ali para mim antes, eu guardo um tempo final assim para também, se caso você tenha alguma parte para eu poder contribuir, fica à vontade para perguntar suas dúvidas também. Tá. Paulo, eu queria que você falasse um pouco como foi, né, a tua experiência assim, de uma carreira internacional. Bacana. Só fazendo aqui um apanhado para quem não sabe, eu com 16 anos eu fui morar no Canadá, na parte francesa, depois eu trabalhei por muitos anos ligado à ONU e pude visitar vários países, depois eu morei na Itália por 3 anos, trabalhei com o Seedorf no Milan, com essa parte de futebol, então eu sempre tive durante muito tempo uma carreira internacional. Eu posso te dizer que duas coisas que me vêm na cabeça aqui. Primeiro o pessoal fala dos idiomas. Poxa, Paulo, você fala 5 línguas, que legal, isso deve te abrir muitas portas. Sim, mas para mim a maior diferença que fez eu aprender a falar 5 línguas foi o meu desenvolvimento. A pessoa que eu tive que me tornar para conseguir falar 5 línguas. O quanto eu tive que me esforçar e crescer para fazer isso. Porque se eu me comparasse a minha versão atual, que fala 5 idiomas, por exemplo, com a minha versão, se eu nunca tivesse aprendido a falar só um idioma, seria uma versão muito mais pobre de mim mesmo. Então, eu tive que crescer para ter isso dentro de mim e me desenvolver em diversos aspectos. Não foi que, porque eu falava francês eu consegui emprego na Renault, que eu falava italiano eu consegui não sei o que, na Monsanto. Não, assim, teve a parte da ONU, claro que essa parte de viagens ajuda você a ter uma visão muito maior do mundo que a gente vive, das diferentes culturas, porque uma coisa é você sabe, poxa, lá na China os caras são assim, o mundo árabe é assim, poxa, na Austrália é assim, mas quando você tem a oportunidade de conviver com pessoas assim, entender melhor tal, a sua cabeça se expande muito. Então eu consegui ter uma visão muito maior do mundo que a gente vive. A gente brinca assim, tem uma frase, não sei se é chinesa ou não, mas que sapo de poço não conhece o oceano. Sabe, o girino que nasceu no poço e ficou ali a vida inteira, ele tem ali aquela visão do mundo, né? E quando você viaja, você expande. Então eu fiz isso enquanto era solteiro, né? Hoje com família eu já criei mais raízes, mas também pretendo viajar com minha família para fora. Mas com certeza as duas coisas foi o desenvolvimento pessoal, a percepção maior do mundo que a gente vive e a tolerância, assim, de julgar menos, assim, sabe? Porque essa cultura é estranha, esse cara é estranho, eles fazem isso, eles fazem aquilo. E você começa a ter mais empatia, não? Olha, se você tivesse nascido na Arábia Saudita, por exemplo, talvez você tivesse uma cabeça totalmente, quer dizer, provavelmente você teria uma cabeça totalmente diferente do que no mundo ocidental. Certo ou errado, tem coisas que sim, são objetivos, que você pode falar que é certo ou errado. Mas tem coisas que são relativas. Então, o pessoal brinca, na China o pessoal come cachorro. Não é bem assim. Tem uma região que é uma coisa que come, mas é uma coisa mais excêntrica. Lá tinha, em Pequim que eu fui, por exemplo, o pessoal comia escorpião, comia outras coisas assim. Sim, mas aqui a gente come frango. Come coração de galinha. Por exemplo, na Itália acharam a coisa mais estranha que eu falei, a gente come coraçãozinho no churrasco. Poxa, é uma delícia. O cara me olhava com o olho desse tamanho, então para ele também é estranho um negócio desse. Mas da China, aí você começa a ver na Coreia do Norte e tal, são pessoas que passaram fome, tiveram que comer cachorro. Não é porque, poxa, vamos fazer um prato gourmetizado de cachorro. Não, então tem toda uma história por trás. E você começa a ser mais tolerante e perceber que religião, por exemplo, eu sou espírita e tenho formação católica, sou cristão.
a gente tende a pensar que o mundo inteiro também é cristão, que todo mundo pensa igual, que todo mundo pensa na Bíblia. Não, poxa, você acha que hoje é 1/5 da população que é cristã, 4/5 não são. Então tem várias formas de você enxergar aí, outras formas de você ver a parte da religiosidade, da espiritualidade, da cultura, da família, dos relacionamentos, enfim, tem muitas coisas. Interessante. No futebol, essa questão. Poxa, eu já pude visitar os países mais desenvolvidos do mundo e já pude visitar países que são muito menos desenvolvidos que o Brasil. Então você vê também que existe, nossa, é um abismo tão grande ali. O Brasil está bem ainda, com todos os nossos problemas, assim, a gente acha que aqui é tudo ruim, na Europa é tudo perfeito, no Japão, nos Estados Unidos, não é bem assim. Uma das coisas que eu pude perceber claramente viajando é que a gente tem uma tendência a achar que tudo aqui é ruim, observar muitos defeitos e achar que tudo lá fora é bom. Tudo que é importado é bom, tudo que é de fora é bom. Quando você vai morar fora, quando morar fora, não quer dizer ter a visão de um turista que passou lá 3 dias ou uma semana. É morar, sentir na pele ali. E em lugar turístico, né? Você sentir na pele o que é ser um cidadão canadense, italiano. Você começa a ver assim, poxa, não é perfeito aqui também. Aqui também tem os problemas. Poxa, olha lá no Brasil como é melhor isso aqui. Nossa, olha quanta coisa boa tem no Brasil. Então, isso me ajudou a valorizar muito mais o Brasil. Isso foi uma coisa importante também, que foi um grande despertar para mim. E essa questão de você, sei lá, talvez achar que o Brasil aqui... Nossa, eu não sei como é que é o andar aqui. São 200 e poucos países no mundo, assim. Nossa, o Brasil tá bem acima, porque eu já fui para lugares onde é normal ter cadáveres na rua, onde é normal ter crianças vivendo em lixões assim, mas não é assim pontualmente assim. Ter uma cidade inteira de crianças miseráveis, sabe, coisas assim que pra gente choca. Você pensar que hoje em dia existem pessoas, mulheres sendo apedrejadas por adultério, ainda hoje nos mundos modernos, sabe? A mulher é enterrada até a cabeça e é apedrejada. Então tem umas coisas que são bárbaras assim pra gente. E mesmo países assim, como super avançados, como Holanda, por exemplo, lá você vê problemas gravíssimos também, assim, de ordem moral, de ordem... Bom, aí tem de tudo. Mas é legal que você vê que o mundo que você vive é muito... Cara, não é só Hollywood, não é só o que a gente vê nos filmes americanos, sabe? Bacana. E aí, imagino que toda essa bagagem, somente lá, você esteve ali na ONU, que você rodou o mundo todo, isso deve ter influenciado e contribuído muito com essa parte de coach. Bastante. Porque quando você amplia seus horizontes, você tem mais ferramentas, né, para poder entender melhor as pessoas e para ter suas convicções mais fortalecidas. Porque no desenvolvimento pessoal, por exemplo, você percebe que algumas coisas são universais. O mesmo problema que o cara viciado em cocaína, milionário em Hollywood tem, são as mesmas dores, muitas vezes, que pessoas do outro lado do mundo, num contexto totalmente diferente, as dores internas, os sentimentos, as angústias, os desejos, são os mesmos do ser humano. Então você acaba conseguindo ter uma visão muito mais ampla em relação a isso. E ajuda sim, eu acho que essa forma de você conseguir entender a alma humana, e daí tem a parte da espiritualidade, que eu costumo ver bastante, você consegue ter muito... Eu sempre falo, a gente falou da banalização do coaching no começo, por quê? Porque formaram-se muitas pessoas por esses cursos de um final de semana mesmo, com um apelo comercial muito forte, assim, quase que de lavagem cerebral. Olha, você vai ser rico trabalhando em casa, fazendo os seus horários, ajudando muitas pessoas a serem felizes. Pô, quem é que não quer fazer isso? Quem é que não quer ter um trabalho assim? Só que é um canto da sereia também, porque todo mundo nasceu para ser coach? Todo mundo está preparado? Não é assim. Como tem o jogador de futebol, Neymar, é um entre tantos ali. Nesse universo de milhões aí de coaches, de milhares de coaches, são poucos que vão conseguir se destacar. Não são todos que têm, digamos, a vocação para isso, porque a gente falou de questão de trabalho, né? Eu acredito que todos nós temos talentos naturais, que nós nascemos com eles, e nós temos que desenvolvê-los para alcançar a excelência e ser bem-sucedido profissionalmente. Então, ainda que eu quisesse, eu jamais seria um exímio jogador de xadrez, ou um jogador de futebol, ou um pianista, por mais que eu treinasse a minha vida inteira.
Então, se viesse uma pessoa dizendo, ó, todo mundo pode ser pianista no nível daqueles caras que tocam lá em Viena. Não é honesto você falar isso. Nós temos as nossas limitações. Eu poderia jogar na NBA? Não poderia. Eu posso treinar, olha, podia ter treinado desde a época do Dom Bosco ali, ó, 20 horas por dia. Eu não ia jogar na NBA, porque eu tenho as minhas limitações. Mas isso não é uma coisa assim, poxa, que ruim. É uma assim, não. Se eu não tenho essas habilidades, eu tenho outras. E essas outras eu vou procurar desenvolver para poder fazer o melhor da pessoa que eu nasci para ser. E essa é a essência do teu trabalho. Sim. Interessante. A essência do meu trabalho, eu diria o seguinte, é fornecer um plano de ação, uma estratégia, uma metodologia para a pessoa iniciar um processo consciente de desenvolvimento para se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos. É despertar as pessoas, tirar ela de um automatismo diário, onde a pessoa não para planejar a sua vida, o seu futuro, para se entender, para se autoconhecer, para ver o que ela precisa melhorar. Dá um chacoalhão nessa pessoa, falar, acorda, a partir de agora você vai ver um novo caminho para a sua vida. Você vai iniciar um processo permanente de autodesenvolvimento consciente, buscando se tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor, um pai melhor, mais saúde física, mental. A gente falou aqui, eu estou até num novo projeto, até um negócio novo aqui, que é em primeira mão, que eu até já adquiri o domínio, lifedesign.com.br, que a ideia é a seguinte, a gente está numa casa que bonita agora, né? Essa casa, por que ela é bonita? Por que ela é confortável? Porque ela foi projetada, ela teve um design por trás. Não chegou, de repente, vamos começar a empilhar tijolo aleatoriamente e vamos ver o que dá. Então, teve um projeto, qual o tamanho, quantos cômodos, isso, decoração, como é que eu vou fazer, de onde eu vou tirar dinheiro, quanto tempo eu vou construir, onde que eu escolhi o lugar para nascer. Então, tudo teve um projeto. Por que com a nossa vida a gente não faz isso? A gente vai vivendo como um tronco boiando no rio, para onde o rio nos leva. E o Life Design, então, é um conceito onde você faz um design para a sua vida. Olha, eu quero projetar a vida que eu quero ter. Então, em relação à esposa, família, filho, saúde, dinheiro, lugar, hábitos, tempo. E aí eu dividi em 7 áreas, que são sucesso financeiro e profissional, tempo e qualidade de vida, organização e produtividade, saúde física e estilo de vida saudável, saúde mental e inteligência emocional, relacionamento amoroso, vida amorosa e relacionamentos e espiritualidade e contribuição. Então é você pegar, analisar essas 7 áreas da sua vida e definir. E aí, como a gente falou, é uma visão pessoal de sucesso. Como que eu quero ter a minha vida amorosa? Para você pode ser uma, para mim pode ser outra, tá tudo bem. O importante é que você saiba o que você quer para você poder chegar lá. Se não, o que vai acontecer? Você vai ficar trabalhando que nem um zumbi, numa carreira infeliz muitas vezes, mas eu tenho que pagar as contas, racionalizando o porquê que você não sai da tua zona de conforto e busca uma alternativa, com a grande cilada de que quando você está no modo automático, você não percebe o tempo passar. E quando você vê, de repente, poxa, passaram mais 5 anos, eu tô aqui na mesma, mais 10 anos. Daqui a pouco, poxa, já tô... A vida que eu queria não aconteceu. E tá ficando para trás e eu não tô percebendo. E até que um dia a pessoa vai lá, às vezes próximo já do fim, e fala, poxa, o que eu não daria para voltar 30, 40, 50 anos e planejar melhor minha vida? Assim, tipo, me livrar dessas coisas que me sabotaram. Tentar buscar de uma maneira consciente ser um pouquinho melhor a cada dia, com consciência e consistência, onde eu não estaria hoje. Se eu tivesse definido aonde eu queria chegar, o que é sucesso para mim, qual que é a vida que eu quero ter, e não simplesmente se tornar um refém da situação, da onde a vida me levou. Muito bacana. E é isso, e essa junção aqui da parte psicológica e a parte de coaching, de desenvolvimento, eu acho que é muito bacana porque são 2 pernas importantes, porque se por um lado também falta a parte acadêmica, a parte teórica para o coaching, nessa questão que eu falei, porque na verdade o coaching, o curso pode ser curto ali e tal, mas aquele curso não te faz um coach, sabe? Aquele curso te dá a base das ferramentas, o que me credencia, digamos, para eu falar sobre desenvolvimento pessoal. Então, são mais de 10 mil horas e anos de experiência, sabe? Não é aquele final de semana ou isso.
Na verdade, eu fiz para ter o diploma. Para ter assim, olha, se um dia vierem me encher o saco, tá aqui, ó, eu tenho um diploma. Mas me agregou alguma coisa. Mas não é aquilo que me transformou num coach, naquilo que me transformou. Então, e a psicologia, entendendo realmente cientificamente o funcionamento da nossa mente, eu gosto muito de neurociência comportamental, porque tudo gira em torno do comportamento. Você vai falar sobre marketing, que nem se for, sobre finanças pessoais. Quantas pessoas sabem exatamente fazer um balanço de entrada e saída, mas o comportamento da pessoa não permite ela guardar dinheiro. Neuroeconomia, relacionamentos, casamento tem a ver com comportamento. A capacidade de você emagrecer, entrar em forma tem a ver com comportamento. A capacidade de você se organizar e ter uma vida produtiva, de você mudar seus hábitos e tantas coisas, sabe? Sim. Então tudo gira em torno de soft skills aí, de habilidades comportamentais, que é o foco do desenvolvimento pessoal que eu trabalho. O desenvolvimento dessas soft skills, que são coisas que a gente não aprende na nossa formação tradicional, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Como você... Tanto que o meu livro lá, ele gira em torno de 10 princípios, que são soft skills também. Que é, por exemplo, estratégia. Você planejar a sua vida e a sua carreira, você não simplesmente ir de um modo passivo conforme as coisas vão acontecendo. Autorresponsabilidade é você sair de um estado de vitimização e assumir o controle também da sua vida. Autoconhecimento, porque a gente falou talentos, mas se eu parar e te perguntar assim, que está nos assistindo, quais são os seus 3 principais talentos? A pessoa não sabe. Não sabe, não foi ensinada a identificar, não desenvolveu, e aí está às vezes numa carreira que não gosta, num nível medíocre, quando ela poderia ser excelente se ela tivesse se posicionado de outra forma. 4, metas. Você ter metas claras para você saber aonde você quer chegar. Em vez de você dar um passo em 100 direções, você dá 100 passos a uma direção, que é aquilo onde você quer chegar. 5, motivação, o domínio da mente. Como é que você usa a PNL para manipular o seu cérebro em seu favor? Como é que você descobre a fonte da sua motivação? Como é que você começa a exercer um domínio sobre os pensamentos e sobre a sua mente, não deixar que ela te domine. 6, hábitos. Como é que você constrói um conjunto de hábitos que vai conduzir você a um futuro de prosperidade de uma maneira planejada e não simplesmente tenho que emagrecer, tenho que guardar dinheiro, tenho que não sei o quê. 7, produtividade. Como é que você faz uma gestão do tempo, coloca horas de alto valor ao longo do seu dia. 8, relacionamentos em todos os aspectos. No mercado de trabalho, com o seu chefe, com seus filhos, com a sua esposa, com a sociedade, com tudo. Como é que se influencia. Poxa, uma das coisas mais importantes que a gente precisa no mundo dos negócios é você saber se comunicar, influenciar pessoas, persuadir, negociar. Isso ninguém ensina. Você não aprendeu na 8ª série isso daí. Não aprendeu no curso de administração. Então, você veja, coisas essenciais que o nosso sistema de formação não ensina. 9, excelência, a busca constante pela excelência e pelo desenvolvimento, porque dentro de si tem a versão do Paulo, tem a sua versão não desenvolvida e tem a melhor versão que você poderia ser se você se esforçasse agora de uma maneira concentrada. Como é que eu faço para chegar nessa versão? Então nós temos uma essência, mas a gente tem um potencial latente muito grande e muitas pessoas não afloram essa potencialidade. Então elas ficam em estado latente durante muito tempo. E o desenvolvimento pessoal é justamente para fazer isso. Despertar, desabrochar, para que você possa crescer. E o último tem a ver com propósito, que é uma palavra também que ficou muito batida, porque tudo é propósito e as pessoas não sabem o que é propósito. Mas propósito é, na minha concepção, o seu porquê mais profundo, a razão que você tem para fazer aquilo que você faz. E recentemente eu li um livro muito bacana que é o do Ikigai, aquele conceito japonês. Sim. Que você que está nos assistindo aqui, ó, enquanto você não encontrar o seu, eu acho que a sua principal função deve ser descobrir qual é. Que é você conseguir juntar 4 coisas ao mesmo tempo, que é o que você ama fazer, no que você é bom, tem a ver com os talentos, o que o mundo precisa e o que as pessoas estão dispostas a pagar. Muitas vezes a pessoa encontra 2 ou 3 desses e fica incompleto. Agora, se você encontrar os 4, que às vezes o cara é poeta,
alguma coisa, mas não ganha dinheiro com isso. Tem uma vida limitada financeiramente e isso acaba deixando a pessoa atrofiada em muitos sentidos. Como é que eu faço para monetizar isso aqui? E a outra habilidade, por exemplo, como é que eu faço para monetizar um curso de doutorado? Eu tenho um baita de um conhecimento, só que eu não consigo ganhar dinheiro com isso. E daí, como é que eu faço para... ninguém me ensinou essa habilidade. Como é que eu faço dinheiro a partir do conhecimento que eu tenho de um doutorado? E aí que entra coaching, desenvolvimento pessoal, porque senão a pessoa é um diamante, mas não consegue brilhar. Faz sentido. Show de bola. E acho que é isso. O pessoal que vai assistir essa live não é live na verdade, né? Foi gravada. Esse bate-papo, se quiser deixar depois nos comentários, perguntas também pra gente interagir, bater papo. O Paulo, inclusive, agora é comentarista oficial da CBN, acompanha ele lá, né? Quando que é o... Quarta-feira de manhã. Divã da CBN. Divã da CBN também no Instagram dele, tá lá. Qual que é o seu Instagram? @PauloCPMar. Paulo CPMar, Paulo César Porto Martins, né? Paulo CPMar. Isso. E quem quiser me acompanhar também, pode seguir no meu canal no YouTube, no meu Instagram, paulo.machado.oficial. Tem o meu site, paulomachado.com. E vai ser um prazer. Espero que esse papo aqui tenha agregado para vocês que estão nos assistindo aí. Paulo, quer deixar uma palavra final aí para a gente encerrar? Foi um prazer conversar com Paulo Machado. Os dois Paulo M ao quadrado. E é isso, acho que coach existe com certeza um preconceito, assim como várias profissões, né? Eu trabalho muito na área de startup também, lá na PUC, junto com a aceleradora, junto com os programas que a gente conduz lá. E eu acho que sempre tem que separar, né? Quando um tema ele ganha uma relevância, começa a surgir muita coisa, que startup sempre tem aquela coisa assim, o pessoal quer empreender, todo mundo tem sua startup, eu sempre brinco assim, puxa, startup é tão difícil você realmente dar escalabilidade, ou realmente virar business. Então que nem você colocou, né? Que nem jogador de futebol. Eu acho que coach é a mesma coisa. Então é separar o joio do trigo e saber identificar um bom profissional que faz um trabalho sério, etc. Porque um bom coaching, acho que ficou claro, é aquela pessoa que realmente vai fazer a diferença na vida. E de certa forma o psicólogo também, né? O psicólogo é aquela pessoa que vai mexer naquilo que é tão sagrado, né? A nossa psique, a nossa mente. E por mais que teoricamente a pessoa passou 5 anos estudando, a gente também encontra profissionais aí de qualidade muitas vezes delicada, né? Então, acho que esse tipo de conversa é extremamente interessante para elucidar, para compartilhar um pouco dessa área tão nobre que é o coach, a psicologia e outras coisas que a gente debateu aqui. É verdade, você sabe, eu acho que o lugar mais sagrado do mundo é a nossa mente, porque você pode estar na Polinésia Francesa, no Havaí, na Europa, onde quer que seja, se a tua mente está poluída, se você está num inferno mental dentro, você pode estar com a tua esposa, com as tuas filhas, você não vai aproveitar, né? Então eu acho que o lugar principal que a gente pode cuidar, o lugar mais sagrado que é esse que o psicólogo cuida, e do coach eu falei também a parte da banalização, mas quero deixar claro que, poxa, eu não seria coach se eu não acreditasse no coach e na diferença que ele pode fazer na vida das pessoas quando é um profissional sério. Eu costumo falar, o profissional sério tem duas coisas. Uma é o rastro, a trajetória dessa pessoa, porque se é uma pessoa que não deu certo em nada, não fez nada na vida inteira e de repente ele quis ser coach porque não deu certo em nada, aí você já levanta uma questão. A segunda é o rastro de clientes. Quantas pessoas esse profissional pode chegar assim e falar, olha, tá aqui, ó, olha os depoimentos, olha, o trabalho que o fulano X fez na minha vida me transformou. Eu era assim, agora eu sou assim, o negócio funciona. Olha aqui, ó, se eu não funcionasse, não tinha tantas pessoas falando bem. Porque essas ondas, elas vêm e vão. Foi a onda do coach, agora do day trader também, você vai ficar rico agora investindo. Olha, em uma semana você vai ver, me dá teu dinheiro, eu vou investir, vou te ensinar a ser day trader, você vai investir na bolsa, você vai fazer. E mesma coisa, tem profissional sério, tem pessoas que vão fazer um trabalho sério de educação financeira, de investimento na bolsa, mas tem muito cara que vai iludir. Startup também, mesma coisa, a onda das startups. Não é todo mundo que nasceu para criar o novo Uber, a nova Netflix. Então, a questão tá tudo bem se você quiser ter uma carreira no mundo corporativo, tá tudo. Não é que todo mundo precisa ser empreendedor agora e de inovação disruptiva, isso. Parece que se eu não for o criador
do novo, sei lá, do novo aplicativo, eu não sou uma pessoa bem sucedida, eu sou um fracassado. Então, inclusive, tem muitas pessoas que falam, eu ser empreendedor, jamais, eu prefiro, olha, chegou 18 horas, eu aqui entrego o meu crachá aqui da empresa, vou curtir meu final de semana, não tenho preocupação, não tenho trabalhista, não tenho isso, não tenho cliente, não tenho responsabilidade. E tá tudo bem, cada um. Isso é questão de você definir o que é o sucesso para você. Tem pessoas que têm o formato de trabalhar sozinho, que nem eu sou autônomo. O autônomo tem a vantagem de você ter essa liberdade, mas você tem que trabalhar todo dia para ir comer teu pão, você tem que caçar todo dia. O outro tem, não, eu tenho a estabilidade do trabalho, eu tenho meu salário, eu tenho férias, eu tenho isso. Tá bom, mas teu salário normalmente é mais limitado do que uma pessoa que tem essa renda variável. Então você... Sim, tudo tem vantagem e desvantagem. Exatamente, e não tem o certo e o errado, é aquilo que você define que você quer para você. Então, por isso que é importante a pessoa, o meu trabalho acho que gira muito em conscientizar as pessoas, porque às vezes ela fala assim, poxa, eu tô nesse trabalho, mas não é isso que eu queria. Eu prefiro muito bem, o meu perfil é ser professor, o meu perfil é ser outra coisa. Então, essas discussões são muito boas. Então, Paulo, obrigado mais uma vez. Maravilha. Pelo nosso papo aí. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado também. Vai ficar então o vídeo aí. Depois comentem, mandem aí, sigam o Paulo nas redes sociais, acompanhem na CBN e em breve a gente conversa mais, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo, e até a próxima. Valeu!